Olá pessoal, meu nome é Leonardo e hoje nós vamos discutir acerca de algumas questões do Enem relativas ao conteúdo de funções exponenciais e propriedades relativas a funções desse tipo, certo? Então nós vamos começar aqui com esse problema do Enem de 2013, certo? Aí o que ele propõe, né? Ele diz: em um experimento, uma cultura de bactérias tem uma população reduzida pela metade a cada hora. Devido à ação de um agente bactericida, devido, à ação de um agente bactericida. Neste experimento, o número de bactérias em função do tempo pode ser modelado por uma função do tipo. Então, pessoal, é, obviamente, a função, a resposta dessa questão a gente consegue deduzir justamente pelo assunto do vídeo, né? Mas assim, se a gente tiver realmente resolvendo a prova em si, a informação que nos garante o comportamento relativo a esse fenômeno, ou a função, o tipo de função que modela esse comportamento descrito, certo? No problema, respeita justamente o modo de comportamento exponencial. Porque isso a gente consegue descrever matematicamente. De que forma, né? A gente vai se ater ao que o problema propõe. Então, o que ele propõe, né? Primeiramente, a gente tem essa quantidade inicial, certo? Que é x. Aí a gente modela aqui dessa forma. A gente coloca como sendo esse x. E a gente sabe que na primeira hora a gente vai ter uma diminuição pela metade, certo? Menos 0,5, certo? Esse daqui é o que o problema propõe. A cultura de bactérias é reduzida pela metade a cada hora. Então, na primeira hora, a gente vai ter a redução pela metade, certo? Dessa cultura de bactérias. E a gente pode expressar isso matematicamente dessa forma que está apresentada. Então, essa é a população inicial, que é x, menos meio da população inicial, que é esse x vezes 0,5. Então, colocando o x em evidência, a gente vai ter x, certo? Com 1 menos 0,5. Na segunda hora, a gente tem o mesmo raciocínio, observando o que? Observando que a população agora não vai ser mais x somente, vai ser a população que a gente calculou a partir da primeira hora, certo? Que agora é x que multiplica 1 menos 0,5. Então, a gente sabe que a população na segunda hora vai ser essa população da primeira hora menos ela vezes 0,5, certo? Ou seja, é essa população da primeira hora menos a metade dessa população da primeira hora. Fazendo o mesmo procedimento que a gente fez na primeira hora, né? Ou seja, simplificando os termos, colocando o termo, né? X que multiplica 1 menos 0,5 em evidência, a gente chega nessa expressão x que multiplica 1 menos 0,5 ao quadrado. E na terceira hora a gente procede da mesma forma, observando agora que a nossa população vai ser aquela população da segunda hora. E procedendo isso, pessoal, até a enésima hora, a gente tem justamente uma função em termos de hora, ou seja, esse n quer dizer enésima hora, que vai descrever que tem um comportamento que é exponencial, certo? Por que exponencial, né? Porque a gente tem uma base elevada a um expoente que varia. A base é fixada. Que base é essa? É 1 menos 0,5. E ela está elevada a esse expoente n, que é o quê? Que são as horas. E a gente tem um x que é justamente aquela população inicial. E, pessoal, essa descrição é muito recorrente, certo?
de função exponencial? Você tem uma constante que multiplica uma base que está elevada a expoente, certo? Essa é justamente a caracterização típica de uma função exponencial. Ela não é do tipo afim porque a gente não tem uma constante somada com uma constante vezes uma variável. Não é do tipo seno, que a gente não apresenta essa função trigonométrica. Também não é do tipo cosseno, que não apresenta essa função trigonométrica. Não é do tipo logarítmica e ainda não é crescente, certo? Porque a população vai diminuindo. E, é, e a única caracterização possível, tanto em termos matemáticos quanto em relação a essas opções, é justamente exponencial, que é a nossa resposta, certo? Então, a resposta dessa questão é justamente essa letra E, exponencial. Agora, pessoal, uma outra questão. Essa daqui é do Enem do ano seguinte, certo? Essa aqui é do Enem de 2014. O que ela propõe, né? Pesquisas indicam que o número de bactérias X é duplicado. Pessoal, só fazendo um adendo aqui. Uma questão, geralmente quando vocês virem uma questão do tipo crescimento, decrescimento, decaimento de meia-vida, de uma dada partícula, crescimento bacteriano, crescimento viral. Geralmente, a função que a gente usa para modelar esses tipos de comportamento são as funções exponenciais. Então, são funções que estão diretamente vinculadas a esses comportamentos, certo? De decaimento radioativo e crescimento populacional. Então, sempre quando vocês verem esses fenômenos, tenham em mente que provavelmente as funções que vocês vão utilizar para modelar esses problemas são justamente funções exponenciais e ou funções logarítmicas, certo? Observando, né, que uma é inversa da outra. Então, muitas vezes, para você solucionar um problema de função exponencial, você pode empregar o logaritmo, ou para resolver um problema, né, vinculado a logaritmo, você pode usar uma função do tipo exponencial. Então, voltando ao problema, pesquisas indicam que o número de bactérias X é multiplicado a cada quarto de hora. Um aluno resolveu fazer uma observação para verificar a veracidade dessa afirmação. Ele usou uma população inicial de 10 elevado a 5 bactérias. Esse símbolozinho, pessoal, esse acento circunflexo aí, quer dizer que o 10 está elevado à quinta potência, viu? Então é 10 elevado a 5, é só a anotação. Então a população inicial é de 10 elevado a 5 bactérias. X e encerrou a observação ao final de 1 hora. Suponha que a observação do aluno tenha se confirmado, né? E que o número de bactérias X se duplica a cada quarto de hora. Essa informação é fundamental. Após 1 hora do início do período da observação desse aluno, o número de bactérias X foi de... Então, pessoal, como é que a gente resolve esse problema? Esse problema aqui a gente soluciona justamente observando como se dá o comportamento do crescimento bacteriano a partir das horas, certo? Então, a gente vai ver o que acontece nas primeiras 3 horas, certo? Certo. Ok. Eu acho que aqui, pessoal, esse 3 aqui tá errado, é só na primeira hora. Então, vamos observar como se dá, né, o comportamento do crescimento populacional dessa bactéria em 1 hora, só que observando frações dessa hora, certo? O comportamento no primeiro quarto, no segundo quarto, no terceiro quarto e no quarto quarto de hora, né? Que é na hora fechada. Né? Então, no primeiro quarto de hora, a gente tem 2 vezes 10 elevado a 5, que é esse daqui que está proposto no problema, né? Proposto no enunciado. No segundo quarto de hora, a gente vai ter 2 vezes, porque ele diz que a cada quarto de hora, né, a população é duplicada.
Então, na hora, no momento zero, né, quando começa a análise, a população é 10 elevado a 5, certo? E quando a gente tem passados o primeiro quarto de hora, quando passou o primeiro quarto de hora, a gente tem duplicado essa população inicial. Ou seja, a gente vai ter duas vezes 10 elevado a 5. Por isso, esse 2 vezes 10 elevado a 5. Na segunda hora, a gente vai ter duas vezes a população que a gente tinha no primeiro quarto de hora. Ou seja, duas vezes 2 vezes 10 elevado a 5, que é 2 ao quadrado vezes 10 elevado a 5. E a gente repete, certo, esse procedimento até o quarto de hora. E aí a gente chega justamente na solução. Por quê, né? Quando a gente chega no quarto de hora, a gente completa uma hora. E aqui no problema, ele nos diz que o aluno, né, ele encerrou o seu experimento em uma hora, né? Ao final de uma hora. Então, quando a gente completa o quarto de hora, a gente está justamente finalizando o experimento no tempo que o aluno concluiu, né, a sua atividade. Então, a gente tem, nesse final, essa população de 2 elevado a 4 vezes 10 elevado a 5, que é justamente a nossa alternativa Observem que é um problema até simples, certo? Observando justamente essa questão da hora e do comportamento do crescimento, né, bacteriano a partir tomando, né, esse laço com o tempo. Próxima questão, pessoal. Isso daqui na sequência, né, do Enem de 2015. Observem, né, que são questões que estão sempre presentes, né, de forma geral. Ou seja, convém realmente estudar essas funções porque elas possuem uma aplicação bem abrangente e também elas, de certa forma, né, estão sempre presentes nessas provas. Então, o que ele nos propõe, né? O que esse problema nos propõe? O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial, que é que a gente vai usar a letra S, né, para representar, em função do tempo T, em anos, é S de T, que é igual a 1.800, né, que é aquele salário inicial, vezes 1,03 elevado a T. Ou seja, notem que aquela expressão que a gente viu lá é mais ou menos aquela estrutura, né, daquela função que a gente viu inicialmente, que é uma base, certo? Uma base fixada, elevada a uma potência que varia, um número que varia, T aqui, né? Vezes uma constante fixada, né, que geralmente é o valor inicial. O valor inicial aqui, no caso, é o piso, né, 1.800, que é o valor do salário. O piso, né, o valor do piso salarial. Então, o que ele nos pergunta, né, o que ele indaga? De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional de empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Então, aqui é bem simples, pessoal. Aqui é justamente fazer conta. Então, como é que a gente soluciona isso? Aqui a gente já tem a expressão que define, né, o piso salarial futuro. A partir desse fator, esse fator de correção, né, do piso salarial, que vai ser 1,03 por ano. O ano é justamente esse T, né? Então, o ano é dado o tempo é dado em anos, né? Então, aqui a gente precisa calcular o piso salarial em 2 anos. Aliás, o salário, né, do profissional em 2 anos. Não o piso está dado, é fixado. Então, como é que a gente faz isso? É justamente aplicar na relação que define esse salário, pessoal. Então, a gente vai pegar 1,03 elevado ao quadrado. Aí, essa conta, né, dá para fazer
tranquilamente. Pega 1,03 multiplica por 1,03. Ou então pega 103 e multiplica por 103. E depois anda com 4 casas, né? Anda com a vírgula 4 casas à esquerda. E aí a gente obtém esse valor de 1,0609 e a gente faz o produto desse valor por 1.800. E a gente chega à conclusão de que a alternativa é, certo? Questão bem tranquila. É mais de interpretação, né? Para identificar onde é que se encaixa na relação a variável, né? Agora, outra questão, pessoal, sequencial. Esse é do Enem de 2016. Então, o governo de uma cidade está preocupado, né, com a possível epidemia de uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria. Essa questão é até bem presente, né? Com o contexto no qual a gente está meio que inserido, né? Só observando que o nosso contexto não é bacteriano, mas é viral, né? É o crescimento de um vírus. Mas ambos, né, podem ser modelados de forma geral, né? Com algumas observações. Podem ser modelados, né, por via de função exponencial. Por meio da utilização, né, de função exponencial. Então, para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, observe, pessoal, o valor inicial aqui é 40 mil unidades. Obteve-se a fórmula para a população. Então, a fórmula que descreve, né, o crescimento populacional dessa bactéria é isso daí. População igual a população inicial, 40, né, vezes 2 elevado a 3 vezes t. Então, notem aí que 2, a base é 2 e o expoente é 3 vezes t, ou 3t, em que t é o tempo em hora e a população em milhares de bactérias. Esses milhares aí também vem do fato, né, se a gente observar, 40 mil unidades iniciais. Se a gente tomar o tempo como sendo zero, a gente tem justamente as 40 mil, né? A gente vai ter 40, mas como a população inicial é 40 mil, a gente infere que esse 40 aí essa fórmula aí está descrita realmente em milhares. Em relação à quantidade inicial de bactérias após 20 minutos, a população será de... Então, pessoal, notem aqui, ó, o detalhe fundamental. O tempo é dado em horas, então a gente vai ter que calcular a população em minutos, certo? A população dado é 20 minutos. Então, a gente tem que observar simplesmente quanto 20 minutos é de uma hora. Ou seja, quanto a gente consegue alocar de 20 minutos em uma hora. Uma hora tem 60 minutos. E aqui a gente está considerando 20. Então, 20 é justamente um terço de 60. Né? Então, a gente aloca 20 minutos corresponde a um terço de hora, né? Então, a gente faz justamente essa substituição nessa forma. De forma geral, eu não gosto de chamar muito de forma, porque é uma coisa, né, que não é muito é usual, né? É uma nomenclatura usual, mas assim, para termos, né, é mais conveniente chamar de relação, porque de forma geral, quando a gente vai trabalhar com isso daí na prática, né, uma fórmula não é imutável, né? Ela pode ter algumas variações. Mas assim, nessa relação a gente substitui o tempo, certo? Que é 20 minutos por um terço de hora. A gente faz a substituição. Então, a gente aplica na relação e aí a gente vai ter justamente que a população vai ser 80. 80 o quê? Mil, né? 80 mil bactérias em 20 minutos. Então, o que acontece na prática, né? Quando a gente considera os 20 minutos, a população duplicou, certo?
a gente tem simplesmente a população inicial multiplicada por 2. Então, qual das alternativas, né, exprime isso? É a alternativa D. Logo, essa alternativa aqui vai caracterizar a nossa solução. E é isso, pessoal. Agradeço pela atenção. E é isso, obrigado.